Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E o meu problema com o YouTube já começa, né, nessa brincadeira que a gente fez da livre e espontânea pressão, porque ele não dá nada a mais. Ele limita o que você tem, que é o básico, assim. Você não pode deixar o vídeo rolando em segundo plano no iOS. Gente, isso é um recurso do sistema. É ridículo você travar isso pra quem não é assinante. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Lucas Braga. A gente já se acostumou a pagar por serviços de streaming de vídeo e de música. Mas e por redes sociais? Você estaria disposto a pagar pelo que sempre foi grátis? No episódio de hoje, a gente conversa sobre as tentativas das redes sociais de faturar com assinaturas. Então aguenta aí que a gente já começa. Ultimamente parece que tá todo mundo lançando alguma coisa por assinatura. De repente, a fatura do cartão de crédito aparece ali cheia de cobranças e de serviços que a gente, vamos ser sinceros, nem usa tanto assim, né? A gente até comentou um pouquinho sobre isso no Tecnocast 207. A maioria dos brasileiros não faz ideia do quanto gasta por mês com essas assinaturas. Mas com tantas opções, tantos serviços por assinatura, a pergunta que a gente começa a se fazer aqui no Tecnoblog é: pelo que a gente está disposto a pagar? Paulo Riga, você pagaria para usar uma rede social? Cara, eu tendo a responder não, mas aí eu penso em algumas coisas tipo, YouTube é uma rede social? Porque eu pago pelo YouTube e tem umas características até bem parecidas com o gancho desse programa, né? Que é o Twitter. O Twitter relançou recentemente, agora no dia 12 de dezembro, o Twitter Blue, que é o plano premium do Twitter, né? É o Twitter Premium ali. Então, tem alguns recursos exclusivos. Se você pagar, você pode editar tweets, você pode ver vídeos em 1080p. O número de anúncios na sua timeline, ele diminui também. E tem a grande polêmica que teve nessas últimas semanas com Elon Musk e tudo mais, foi a questão do selo de verificação. Então, se você paga o Twitter Blue, você ganha aí o selo azul de verificação. E o Twitter Blue é um produto muito importante para Elon Musk. Desde que ele assumiu o comando do Twitter, ele indicou que pretendia faturar ali com as assinaturas, que isso seria essencial para o futuro da empresa, né? Em maio, o New York Times teve acesso a um conteúdo de uma reunião dele junto com os investidores, e ali foi discutido um plano bem ambicioso de conseguir 69 milhões de assinaturas do Blue até 2025. E isso é uma missão muito difícil, porque até agora, pelo menos na versão anterior do Twitter Blue, que foi lançada em novembro, depois foi suspensa, com apenas 2 dias, foram apenas 140 mil adesões. Parece muita coisa até, né? Porque para 2 dias você pensa, 140 mil tá razoável. Só que aí a gente olha o total de usuários ativos, né? Até o final do primeiro trimestre desse ano, estimava-se que o Twitter tinha cerca de 240 milhões de contas ativas, né? Ou seja, considerando as contas que são usadas pelo menos uma vez por mês. Só que nesse meio ainda pode ter contas de bots, contas de empresas que criam mais de um perfil, enfim. Mas ainda assim, você olha, 240 milhões de contas para 140 mil adesões é um número muito baixo, né? É como você ter um estádio lotado e vender alguma coisa pro pessoal que tá lá para um público minúsculo, assim, que só tá ocupando uma fileira de uma arquibancada, por exemplo. É um número muito baixo mesmo, parece até um teste beta. Isso faz a gente ficar perguntando o que faria uma pessoa pagar uma assinatura de uma rede social, né? Essa coisa do selinho azul, ver menos anúncios, não sei, né, se é o suficiente pro caso do Twitter. Mas dá pra gente fazer um comparativo aqui, vamos olhar pro YouTube Premium, né, a versão de assinaturas do YouTube. Ele já tem 80 milhões de usuários, que é um número razoável, né, 80 milhões é bastante gente. Só que quando a gente faz o proporcional, o YouTube tem cerca de 2,5 bilhões de usuários. Então 80 milhões equivale a meros 3% da plataforma,
né? A fileira de estádio ali que o Alecrim comentou. Um outro exemplo é o Telegram, que também tem um plano premium. Esse plano foi lançado há pouquíssimo tempo, faz só 6 meses, mas já conseguiu chegar à marca de 1 milhão de usuários. Só que quando a gente compara também com a base do Telegram, são 700 milhões de usuários ativos. Esse 1 milhão de usuários equivale a 0,14% dos 700 milhões. Então, tá começando ainda, né? Mas tem um longo caminho pela frente. É claro que o Twitter, o YouTube, eles não estão isolados, né? Tem a Meta, que eu acho que é o maior nome que a gente pensa em rede social, Facebook, Instagram, etc. O TikTok também tem modelos baseados em assinaturas, só que ainda estão no estágio bem mais inicial, né? Eles têm um público diferente. O foco ali está nos criadores de conteúdo que podem cobrar um valor mensal para dar acesso a conteúdos exclusivos para os assinantes, uma coisa que o YouTube também tem. Eles começaram a testar isso esse ano, mas ainda não tem números disponíveis. Quando não tem número, geralmente significa que os números são muito pequenos. Então, se o número é muito pequeno, não vale a pena divulgar. Mas basicamente o que tudo isso mostra é que as redes sociais, elas estão tentando convencer os usuários a pagar por recursos premium. Então, aparentemente, só a questão dos anúncios ali já não é suficiente, ou só os anúncios não são o modelo ideal mais. Mas a gente já tá pagando muita coisa, né? Sei lá, será que essas plataformas estão oferecendo algo realmente interessante, realmente que vale a pena pagar? E assim, a gente fala que esses números são pequenos proporcionalmente, né? Mas óbvio que não existe uma expectativa que a maioria da plataforma vai pagar pela assinatura. É o contrário, é a minoria que financiaria ali ou daria uma nova fonte de receitas relevante para a plataforma. O problema, no caso do Twitter, segundo um dado aqui que o Josué até trouxe, foi publicado no Wall Street Journal, o top 1% de usuários do Twitter nos Estados Unidos também são os que são mais propensos a pagar por uma assinatura. O problema é que esse top 1% é o que mais gera receita e visualiza publicidade. Então uma coisa pode canibalizar a outra no final das contas, sabe? Então não é simplesmente vamos colocar a assinatura e ver se isso traz uma fonte de receita interessante, sendo que quem vai pagar vai parar de ver os anúncios e aí o valor que você paga vai ser mais baixo do que o valor que você geraria vendo anúncios. E aí eu acho que a gente consegue entrar no YouTube Premium. O YouTube Premium é meio que unanimidade, assim. Eu acho que muita gente... Vocês assinam o YouTube Premium? Por pura obrigação... Eu sou obrigado a assinar, né? Pressão. Senão tem que ficar pressão do YouTube, Eu assino também. Eu também. Todo mundo, né? Livre e espontânea pressão era o termo que eu buscava. Eu acho que tem essa questão da pressão. Eu também pago e pra mim é um benefício bem grande porque eu consumo muitos vídeos lá e o preço cobrado faz sentido pra mim. Agora, eu acho que tem a questão do preço cobrado pelo YouTube Premium. Ele é muito barato. Mas ele não é barato porque, tipo, o Google é uma empresa boazinha e tal, e ama você. Talvez seja barato porque o Google não consegue cobrar muito. Vamos lá, o YouTube Premium, eu tava pesquisando os preços aqui, ele custa R$20,90 por mês no individual, e no familiar, que é o que eu assino, custa R$34,90. Beleza, né? Um preço comum ali. Mas olha só, se você compara, por exemplo, R$21 ali no plano individual. O Spotify custa 20 no individual. Netflix, serviço de filmes e séries mais conhecidos, custa 26. Naquele plano basicão, que é o plano mínimo aceitável, né? Ele tem várias limitações, tipo resolução 720p, só pode assistir em um dispositivo ao mesmo tempo, mas pelo menos não tem anúncios e tem o acervo completo, né? Aquele plano básico com anúncios não tem todo o acervo, então pra mim não dá nem pra considerar direito. Mas olha só, o YouTube Premium, que custa R$21, tem o YouTube Music incluso, que nada mais é do que o Spotify. Tipo, você pode ter várias críticas contra o YouTube Music, né? O aplicativo do Spotify, a plataforma, enfim, ela é muito boa e tem o seu valor, mas a intenção do Google é oferecer um serviço parecido com o do Spotify, um serviço de música ali. Então são dois serviços, entre muitas aspas, pelo preço de um. Então significa que tem algo errado, né? Tipo, se fosse considerar o recurso, talvez devesse ser mais caro do que isso. E o meu problema com o YouTube já começa, né, nessa brincadeira que a gente fez da livre e espontânea pressão, porque ele não dá nada a mais. Ele limita o que você tem, que é o básico, assim. Você não pode deixar o vídeo rolando em segundo plano no iOS. Gente, isso é um recurso do sistema. É ridículo você travar isso pra quem não é assinante. Ou não vê anúncio. Ok, aí seria uma feature, né? Ou você pode pagar pra não ver, ou você pode ver o anúncio pra financiar a plataforma. Só que aí, no caso do YouTube, é até mais agravante essa parte, porque o custo de operação do YouTube é infinitamente maior do que um custo de operação de um Twitter, né? Quando a gente fala de infra, cara,
é um gasto exagerado ali de mídia, de CDN, de transferência de vídeo, saca? Vídeo em cada vez resoluções mais altas, né? Isso tem um custo gigantesco pro Google. Então, cada vez mais fica difícil que uma assinatura tão pequena, porque R$32 é caro pra quem tá pagando, mas é pouco pra quem tá recebendo, ainda mais a hora que você converte em dólar. Então, fica essa coisa, né? Eu não sei qual seria o caminho ideal ali. Porque no caso do YouTube, a gente tá falando de uma empresa que é do Google, e o Google desde o comecinho tinha aquela estratégia, que aliás é uma estratégia bem sucedida, de primeiro focar em aumentar a base de usuários e depois tentar monetizar isso de alguma forma. Então, digamos assim que o YouTube tem algo parecido. Eu acho que, apesar desse número de 80 milhões de usuários pagantes ser um número pequeno, né, uma proporção pequena se comparado à base total de usuários do YouTube, dá pra gente perceber que o Google vem conseguindo pelo menos manter um ritmo de crescimento ali, porque se a gente olha para os números de 2021, o YouTube fechou aquele ano com 50 milhões de usuários, quer dizer, de um ano para outro teve 30 milhões de usuários adicionais, de usuários pagantes, né? Então, quer dizer, eles estão ali num plano de tentar colocar o YouTube Premium como um serviço que ele tem um diferencial importante e aos poucos vai colocando isso no imaginário das pessoas, né? E aí eles fazem isso de várias formas. Eu, por exemplo, quando eu assinei, e eu acho que é o caso da maioria das pessoas aqui, eu peguei aquela promoção que eles tinham de use por 3 meses o YouTube Premium sem pagar nada. E aí depois que passa os 3 meses já acostumou a não ter propaganda e fala, agora não dá pra voltar atrás, né? Eu acho que eu caí nesse conto também, né? Pois é. Cara, YouTube Premium, com certeza tem psicólogos que participaram da criação desse negócio, porque assim... De tudo, né? É melhor que terapia, gente. Pois é. Teve uma época que eu cancelei o YouTube Premium. Vou cancelar, né, e tal. Aí, tipo, cara, parece que os anúncios, tipo, aparecem 10 vezes mais anúncios do que aparecia antes. Aí você volta a assinar, não tem jeito. Eu me acostumei tão mal a não ver anúncios em vídeos que eu me irrito quando eu entro no Globo Esporte pra ver resumo de partida, sabe? Cara, tem 2 pre-roll, você tem que assistir os 2 inteiros, aí o vídeo começa, o player deles é muito ruim, né? Já começa por aí. Quando chega na metade, um vídeo de 5 minutos, tem outro vídeo mais 2 vezes, e se a conexão engasgar alguma coisa, você vê os vídeos tudo de novo, porque ele não lembra que você já viu. Então, eu me irrito pra ver gol de jogo quando eu quero ver o resumo da partida, porque tô mal acostumado com o YouTube. E pior que, além desse mau costume que o YouTube dá pra gente, essa estratégia do preço baixo também funciona de uma maneira inconsciente, digamos assim, porque, beleza, eu tô lá pagando R$20,90 por mês, é um preço bem baixo pro meu bolso, talvez para outras pessoas pode ser um valor mais significativo, mas de modo geral é um preço baixo, e aí eles criam, com o passar do tempo, criam essa sensação de que, putz, vale a pena você pagar por isso, você tá tendo um retorno com o serviço ao desembolsar esse valor por mês, então, eventualmente, quando tiver um aumento, você vai continuar assinando, de repente aumenta para R$25,90 por mês, aí depois aumenta para R$30, faz mais ou menos ali como a Netflix, né? A Netflix, se vocês lembrarem no comecinho, era menos de R$20 a assinatura com 4 telas, né? Se não me engano, era dos R$18,90, algo assim. Era menos de R$20. E depois foi aumentando e hoje tá mais que o dobro, né? Considerando esse plano de 4 telas. Então, quer dizer, eles começam com uma estratégia de ir aos pouquinhos, né? Primeiro vamos mostrar que vale a pena pagar, depois vamos mostrar que vale a pena continuar pagando. Então, é um processo de crescimento lento, mas que como o Google tem outra fonte de receita, que são os anúncios, eles conseguem se dar o luxo de fazer isso, né? De conseguir fazer esse plano de longo prazo. Então é por isso que eu acho que se a gente pensar, por exemplo, em um futuro relativamente próximo, digamos 2025, essa base de 80 milhões de assinantes de hoje pode chegar fácil a 150, a 200 milhões, né? Falando novamente aqui em 2025, porque realmente tem essa consistência. Que nem o Riga falou, quem já assina o YouTube Premium não vai querer voltar atrás, porque tem as vantagens, né? Além dos anúncios, por exemplo, no meu caso, além de não ter aqueles anúncios interrompendo o vídeo no começo ou no meio, tem também o uso em segundo plano que o Mobilon citou. Eu, por exemplo, às vezes eu tô lavando louça, eu tô fazendo faxina e tô só ouvindo
o YouTube no fone de ouvido. Então, pra mim, aquilo é ótimo. Eu não preciso deixar a tela ligada pra isso, né? E aí tem outro pulo do gato, que nem também já foi exposto aqui. No caso do YouTube Premium, não é nada. Eles não têm nenhum recurso a mais. Eles simplesmente liberam as amarras da conta não paga. Então, ou seja, o uso em segundo plano é um recurso básico. Só que o Google conseguiu oferecer isso como um recurso a mais, como um diferencial, porque esse recurso não foi tirado das contas gratuitas. Eu, pelo menos, não tô lembrado aqui de algum momento o Google falar, olha, a partir de hoje, somente usuários pagos vão ter acesso ao uso em segundo plano. Que eu saiba, foi um recurso que surgiu depois que as contas gratuitas já existiam. É que nesse caso, fica um gosto amargo, porque é um recurso que o sistema operacional implementa. Sim, sim. Não o aplicativo. Então, o sistema operacional liberou, agora você pode usar. Ele vai lá e trava. Não pode, só se você pagar. Então, eu fiquei com essa sensação. Não, também. Mas a questão é que, assim, o Google teve... Por causa dessas circunstâncias, o Google consegue oferecer isso como um produto, como um recurso diferencial, sendo que não é um diferencial. Então, pois é. Mas assim, tá dando certo, né? Então... Mas eu entendo por que o Google limita isso só para os usuários pagantes. Eu entendo, mas não concordo. É porque se você simplesmente deixar o vídeo em segundo plano, você não vai assistir as propagandas, né? A intenção dele faz sentido. É que você realmente assista as propagandas. Poderia funcionar em segundo plano agora que tem o PIP? Poderia. Mas enfim, é uma decisão de negócios deles, né? E claro que são recursos que já existiam no submundo da internet, né? Acho que no iOS não dá pra fazer isso, mas no Android tem aplicativos alternativos de YouTube que tiram essas amarras, né? Então, desde antes, acho que do Google lançar o YouTube Premium, você tinha alguns aplicativos alternativos que você, primeiro, tirava anúncios, né? Então, tipo um adblock de YouTube e também ouvia em segundo plano, né? Porque o YouTube... Desde muito tempo, muitos anos, a década, ele já era usado para ouvir música, por exemplo, né? Então, com os clipes. Então, era um recurso meio que natural, mas o Google nunca implantou justamente por causa dessa tese de tem que ver os anúncios. No iOS, eu lembro que tinha um hack que dava pra você saía do YouTube, entrava na tela bloqueada do iPhone e você dava o play no playerzinho do iPhone. Mas depois de um tempo parou de funcionar isso também. Eles, acho que arrumaram um jeito de bloquear lá. Existe uma gambiarra que se você estiver acessando o YouTube pelo navegador lá no Safari, mudar o modo de visualização para desktop, quando você fecha, você pode ir lá na central de controle e dar o play de novo. Só que assim, você não vai ficar assistindo o YouTube na interface desktop no celular, né? Tem um aplicativo para isso. Mas assim, eu acho que o que a gente tá vendo aqui é uma mudança que é relevante, não começou hoje, óbvio, mas a internet inteira se construiu na base dessa ideia de que as coisas são gratuitas. Eu não sei se essa mudança também foi motivada por conta das questões de privacidade, da conscientização do público, né? De saber que aquela coisa de se alguma coisa é grátis, você é o produto, né? As pessoas começaram a tomar mais consciência depois dos escândalos de privacidade aí. Mas o fato é que a gente sempre aceitou que os nossos dados fossem, de certa forma, utilizados para venda de publicidade e outras coisas mais que nem sabemos direito. E o interessante é que tanto o YouTube Premium e quanto o Twitter mais ainda, eles mudam essa lógica, né? De se você não paga pelo produto, o produto é você. Porque nos dois casos, o fato de você pagar pra usar não significa que você deixou de ser o produto. O YouTube ainda né, vai usar os seus dados pra cada interação que você faz lá dentro e tal. E o Twitter são menos anúncios, mas ainda tem anúncios. Então é pior ainda, pior que o YouTube. Né? Então você não tá comprando privacidade nem assim, né? Tipo, isso, obviamente, os dados que você deixa são valiosos, então você paga duas vezes, assim. A própria Apple, né, que o principal selling point deles aí nesse jogo é que aqui você tem privacidade no seu iPhone, é a maior mentira. Eu vi esses dias aí já uma pesquisa que saiu, que fizeram uma auditoria, e tudo que você faz no iPhone, ele envia dados para a nuvem da Apple. Tudo, ela rastreia tudo. Então, privacidade é realmente uma coisa um pouco complicada hoje em dia. Mas a questão quando a gente está num serviço, aspas, grátis, nesse modelo de pagar com os dados, você viabiliza a internet inteira. Muitas empresas surgem, muitos empregos são criados, né? Houve esse aquecimento financiado pelas empresas que querem vender os seus produtos. Em outras palavras, publicidade. Agora, a partir do momento que a gente tem que pagar, quantos produtos a gente dá conta de pagar? É bem mais limitado, né? A quantidade de coisas que a gente vai usar. E, principalmente, o que é um recurso que a gente
gente aceita pagar? O que é um recurso que vai fazer a gente pagar? Será que em todos os casos vão surgir recursos que a gente pagaria de bom tom? Ou será que os recursos que a gente vai ver são não recursos, como essa história do YouTube, né, de limar coisas da versão gratuita, ou do Twitter do Twitter nem sei, né, nem eles sabem, na verdade, qual é o selling point ali. Mas eu não pagaria por um selinho de verificado, por exemplo. Pior que, quando a gente pensa racionalmente, cara, quem diabos pagaria pra ter uma porra de um selo, né? Que não te dá benefício nenhum, é só um selo do lado do seu nome. Mas o gasto, né? O dinheiro, as compras, elas não são 100% racionais, obviamente, né? Por isso que a gente vende carro popular de 80 mil reais. Agora, eu acho que eu tenho uma tendência, não sei se vocês também têm, de que o Twitter não vai conseguir, por essa lógica, que eu consigo enxergar valor e eu pago pra empresas menores ou desenvolvedores independentes. Então eu tava dando uma olhada aqui nos aplicativos que eu pago, ou que eu comprei, ou que eu assino, às vezes, aqui no iPhone. Então, um aplicativo que eu assino, tá no plano anual, é o Pocket Casts. Também não produz absolutamente nada, certo? É tipo um Twitter ali, porque quem produz são os podcasters. Então é um aplicativo de podcasts muito bom. Por muito tempo foi o meu preferido, porque ele funciona extremamente bem na questão da sincronização entre plataformas. Então, naquela minha época muito louca de ficar trocando de celular toda semana, né? Tipo, iPhone numa semana, Android na outra e tal. Isso era muito útil, porque eu não precisava ficar me preocupando em saber o que eu já tinha ouvido, o que eu não tinha ouvido. E aí, hoje eu não tenho mais isso. Hoje o iPhone é o meu celular 99% do tempo, mas eu pago pelo Pocket Casts. Só que é um valor baixo, R$36 por ano, né? Pô, dá R$3 por mês, muito pouco. E hoje, eu tô pagando por um recurso muito específico, que poderia ser liberado gratuitamente, mas por algum motivo é pago e tal. Que é a sincronização com o Apple Watch. Então, tipo, eu tô correndo com o Apple Watch, o Ultra hoje, né? E com essa sincronização eu tenho a minha playlist de podcast sempre atualizada no meu relógio. E com o Pocket Casts Plus, quando eu vou sair pra correr, é só pegar o fone de ouvido e os episódios dos podcasts já estão baixados. Então, eu nunca levo meu celular. Então, é uma praticidade ali, mas o Pocket Casts é aquela coisa, né? Tipo, hoje é da Automatic, né? Que é a dona da WordPress, então não é exatamente uma coisa pequena, mas é um aplicativo que sempre teve meio que, né? Tipo, em vias de acabar. E aí tem outros aplicativos, tipo o Tweetbot, que é um aplicativo... Hoje eu não uso mais, mas eu paguei várias versões de Tweetbot, que é um aplicativo alternativo de Twitter, muito bom. E o Apollo, que é um aplicativo de Reddit, muito bom também. Tem uma compra única ali, tem um modelo de assinatura também. Mas todos são, tanto do Tweetbot, quanto Apollo, quanto de Pocket Casts, são coisas menores, assim, não são empresas grandes. Mas agora que você me falou, me deu um estralo aqui, porque o Twitter poderia fazer isso, né? Ele poderia pensar em um aplicativo que libera algumas funções ali para uso de Twitter e só quem tá pagando que teria acesso. Não sei. Editar tweet, que isso aí já foi falado. Mas sei lá, quais recursos que poderia ter só num aplicativo e ser um aplicativo com uma experiência melhor e tal. Só que provavelmente também isso não daria pra financiar com assinatura, porque desenvolver um aplicativo é muito caro. Um aplicativo bom e manter ele atualizado e tal. Teria que estar dentro do aplicativo oficial e aí fazer parte da rede social, né? Você assinou e libera funções extras. Enfim. Sei lá, acho que o problema, no final das contas, é quais funções, né? Sempre vai cair nisso. Porque a gente vai pagar por alguma coisa quando temos a percepção de que aquilo vai dar um retorno pra gente. Então, por exemplo, o Riga deu alguns exemplos de ferramentas que realmente tinham uso pra ele, que valiam a pena pagar porque tinha um propósito ali que acabava melhorando a experiência dele. E eu acho que isso vai valer pra todo tipo de assinatura. Eu vou dar um exemplo do meu caso. No mês passado, eu fiz uma assinatura do Globoplay e foi só por um mês, porque eu queria assistir aquele documentário da Escola Base, e aí aproveitei e assisti alguns outros conteúdos que tinham lá, e acabou, porque o resto do que tinha na plataforma já não me interessava. Falei, cara, eu vou pagar só por um mês, porque eu só consumi o conteúdo que eu queria dentro desse intervalo de um mês. Então, se for renovar a assinatura, continuar assinando, não vai valer a pena pra mim, eu vou estar jogando dinheiro fora, porque nada do que tem ali, depois daquilo que eu assisti, me interessa. Então, acho que a lógica é bem essa. Se você tem alguma percepção de retorno, você vai continuar usando. O exemplo do YouTube Premium é bem significativo porque todo mundo já deixou claro aqui a razão pelo qual assina. Você usa em segundo plano, não vê anúncios que atrapalham a experiência de consumir o conteúdo e tal. O Twitter, acho que
entra aí nesse caminho que o Mobilon citou, de será que eles não poderiam oferecer algum recurso realmente diferente, algo que realmente faça pelo menos uma parcela dos usuários entender, opa, isso aqui vai valer a pena? Aí pode ser várias coisas, por exemplo, alguém que usa a rede social com muita frequência, de repente gostaria de saber, ter um mapeamento melhor das interações, dos likes, né, das curtidas ali, dos retweets, enfim, gostaria de ter de repente uma ferramenta de geolocalização dos usuários em tempo real, algo nesse sentido, sabe? Algo que de repente vai valer a pena para quem publica publicidade, para quem tem uma base muito grande de seguidores, ou para quem tá de repente querendo promover um produto, ou seja, seria já algo no sentido comercial, né, mas que pelo menos teria uma validade no sentido de oferecer algo pago, né, de você se dispor a pagar por isso. Então acho que o caminho é esse, sabe? Tem que ser algo que dê realmente uma sensação de valor. Olha, eu tô pagando, mas tá valendo a pena pagar. E aí se você não tem isso, cara, vai ser uma quantidade muito pequena de usuários que vai acabar aderindo, e de repente esses usuários que aderiram acaba depois de, sei lá, 2, 3 meses desistindo porque percebe que não tá valendo a pena. Agora, analisando o Twitter pelo lado de negócios, a gente consegue entender também esse desespero para cobrar assinatura, para ter uma fonte adicional de receitas, né? Eu tava vendo aqui um texto do Ben Thompson no Stratechery e ele fala que o Twitter teve mais de 19 rodadas de investimento, incluindo antes do IPO, durante e depois do IPO. Ele conseguiu levantar 4,4 bilhões de dólares em financiamento, só que enquanto isso, ele já gerou 861 milhões de dólares de prejuízo, isso só após IPO, né? Porque o pré-IPO a gente não sabe direito, só após a abertura de capital. Ele fala que de todos os earning calls ali, né, os relatórios que mandam para os investidores, o Twitter só reportou de lucro em 14% dessas reuniões. Então realmente não faz o menor sentido uma empresa com esses números receber essa avaliação de 30 bilhões de dólares. A gente consegue ver o desespero para conseguir, primeiro, para o Elon Musk, né, recuperar a grana dele num investimento que ele fez por puro ego, já tá bem claro isso, né? A situação interna do Twitter já tava bem ruim, ele se recusou até a ver esses dados, né? Geralmente, quando você assina um NDA, e aí você vai fazer auditoria, você vai fazer todo aquele processo de M&A, e ele se recusou a passar por essa fase toda. Então, acho que o problema já começa aí, né? O Twitter como produto, ele deu certo. Ele tem muitos usuários, cada vez mais está sendo adotado, ele foi adotado como canal oficial de comunicação de presidências e governadores e políticos e artistas. Ele é o canal perfeito para isso, informação rápida e do meu ponto de vista, eu divulgo do jeito que eu quero, né? Eu controlo a informação aqui. Só que do ponto de vista de negócio, tá muito claro que o Twitter até agora não conseguiu apresentar nada de sólido. Aí que vem aquela aposta lá do Elon Musk de transformar o Twitter em um super app, de enfiar um monte de serviço ali dentro para realmente viabilizar aquilo, né? Porque do jeito que tá o Twitter como rede social, a gente já não vê valor no Twitter Blue. Então eles precisam criar valor realmente com outras ferramentas, né? Com outros serviços, outros recursos. E quando a gente olha para outros serviços de assinatura, eu queria abrir um pouquinho mais para entender das assinaturas de cada um. O que faz vocês assinarem o que vocês assinam? Lucas, acho que provavelmente se a gente for todo mundo abrir a fatura do cartão aqui, acho que o Lucas é o que mais assina coisa, né, Lucas? Ou tô enganado? Cri. Olhando pra cada um ali das linhas do seu cartão, você consegue identificar padrões, assim, por que você assina? Nossa, cara, assim, a minha pasta de serviço de streaming no iPhone aqui, no celular, o nome dela é um emoji de palhaço, assim, porque não tem muito... Eu vejo que, assim, é realmente pra me fazer de palhaço mesmo. Várias das coisas eu assino porque não tem jeito, assim. Então, por exemplo, eu preciso pagar espaço no Google, eu preciso pagar espaço na Apple pra eu ter o backup do meu telefone, pra eu ter mais espaço no e-mail. Eu vejo que eu desperdiço muito dinheiro, assim, com espaço, sabe? Mas, assim, eu pago o Spotify Premium porque é o gratuito, cara. Eu já tentei utilizar esses dias agora, precisei trocar o cartão de crédito. Ele foi pro free, eu tentei usar pra ver como é que
era. Cara, não dá, eu não posso simplesmente escolher a música que eu quero ouvir. É um serviço que eu pago e eu vejo muito valor, entendeu? O Spotify, pra mim, ele é barato e se ele aumentasse R$10, eu pagaria esses R$10 a mais feliz, assim. Mas... Enfim, eu não consigo ver, por exemplo, o valor para assinar o Twitter Blue, não pagaria para manter meu selo de verificado, da mesma forma como eu não assinaria o Telegram, que para mim na versão gratuita, cara, faz tudo que eu preciso. Eu acho que eu pago para esses serviços que me fornecem serviços, né? Tipo, espaço na nuvem, por exemplo. Mesmo assim, ultimamente eu tenho sido bem mais restrito, assim, e gastado mais em bundles. Então, talvez o único que eu não aproveite de verdade é o YouTube Premium, porque tem o YouTube Music, mas eu não uso e eu acho que ninguém usa. Pouca gente usa. E eu não uso também. Pouca gente usa o serviço de música que vem, entre aspas, de graça no YouTube Premium, né? Porque a vantagem do YouTube Premium é não ter os anúncios e tal, assistir em segundo plano e tal. Mas eu troquei o Spotify pelo Apple Music, porque eu assinei o Apple One. Não é o melhor serviço do mundo, mas é bom. Então eu fiquei com ele. Então eu também tô nessa vibe. Então eu assinei o Apple One, aí de quebra tem a Apple TV Plus, que tem umas produções bem legais. Tem espaço no iCloud, que é... Pra quem usa iPhone, é meio que obrigatório. É meio ridículo. Até hoje, depois de muitos anos, ter 5 GB de espaço no iCloud, se você quiser fazer backup do seu iPhone, não funciona. Obviamente, você precisa pagar, você é meio que obrigado a pagar. E aí, acaba indo tudo junto ali. E, pô, né? Meu namorado também usa iPhone, usa Mac. Então, vamos assinar um plano família? Vamos assinar um plano família. Daí, aumenta um pouquinho o bolo. Mas a gente tá concentrando ali numa empresa só, no final das contas, que é a Apple, né? Então, mesmo o Apple Music tendo os problemas ali, eu acabo usando porque ele é bom o suficiente pra eu usar, né? Tipo, o Spotify tem alguns recursos melhores ali e tal, mas o Apple Music, legal, já funciona. Ele não é tão bom quanto o Spotify, mas também não é tão ruim quanto o YouTube Music. Então tá bom, é meio termo. E tem uma integração legal com a Apple Watch, que eu também tô usando, então, assim, tá combinando tudo certinho ali. Enquanto que os serviços de conteúdo, eu virei assinante Boomerang. Esse mês eu tô assinando Netflix, mas em janeiro provavelmente eu não vou estar assinando Netflix. Mesma coisa, enfim, qualquer outro serviço de streaming de filmes. Então, o que o Alecrim fez, né? Tipo, ele assinou o Globoplay um mês ali, assistiu o documentário da Escola Base, beleza, já tava assinado, começou a assistir outras coisas. Não é mais assinante. Então, esse tipo de assinante Boomerang, né, tem acontecido muito nos streams, é um fenômeno, por isso que as empresas estão tentando, né, emplacar plano anual pra meio que forçar você a ficar mais tempo, dar um descontinho ali, mas eu tô meio que no mensal, às vezes eu tô assinando, às vezes eu não tô, eu diminui bastante isso. Eu tô mais ou menos no time do Lucas com relação ao uso do Spotify, porque eu também assino o YouTube Premium, mas não uso a versão Music, e eu não pensaria hoje em largar o Spotify por nada. Se aumentar o dobro do preço, se for o triplo, talvez eu continue assinando, porque pra mim vale muito a pena. Não só por causa da variedade de músicas e porque o app, pelo menos pra mim, é bastante intuitivo, mas também porque o algoritmo de recomendação de músicas do serviço, pro meu caso, é muito bom. Tem muitas bandas, a maioria das bandas que eu ouço hoje são bandas que são pouco conhecidas, talvez só a mãe dos cantores conhecem mas que são bandas que eu gosto bastante, e eu só descobri porque o Spotify foi recomendando. E à medida que ele foi recomendando e eu fui ouvindo, parece que ele vai refinando, né? Ele vai absorvendo melhor os meus gostos musicais e vai dando mais sugestões parecidas com aquelas. Então eu acabo tendo uma renovação do conteúdo musical que eu escuto permanente, sabe? Todo mês tô descobrindo uma banda nova ou mais de uma banda, então pra mim vale muito a pena por causa disso. E aí, quando é um serviço mais ou menos, né, no caso que eu dei do exemplo da Globoplay, eu faço esse esquema Boomerang. Consumo o que eu queria consumir, se tiver alguma coisa ali adicional eu consumo também, mas depois eu cancelo a assinatura e até que surge algum motivo pra eu assinar de novo, e assim vai indo. Teve alguns serviços que eu também já assinei com o passar do tempo, que não eram necessariamente ligados a streaming, por exemplo, o Headspace. O Headspace, que é um aplicativo de meditação, basicamente. Eu assinava o plano anual, que custava, pelo menos na época que eu assinei, R$150 por ano no aplicativo, e assinando direto no aplicativo, né? Mas depois eu falei, cara, já não tem nada que eu consigo aproveitar aqui. O que eu tinha que aproveitar, eu já aproveitei. O que tá surgindo de novo não me agrada, não compensa pra mim fazer assinatura. Então, cancelei. Quer dizer, não renovei a assinatura, né? Porque era uma assinatura anual. Então, vai indo assim, sabe? Essa percepção
olha, tem que assinar um serviço que te dá serviço. Se aquele serviço continua te oferecendo algo que pra você tem valor, tem significado, você continua. Se não, cara, você cancela, pelo menos até que surja algo novo, aí você volta a assinar de novo. Você falou aí do Headspace, eu lembrei agora que o meu Calm deve fazer um mês que eu não uso, que é o aplicativo de meditação. Então, cara, é isso. Eventualmente a gente vai ter alguma coisa ou algumas coisas que a gente não vai dar conta de usar o tempo todo, né? E aí, pô, pagar por uma rede social também, eu não pagaria, né? Porque eu já paguei até o aplicativo, então... É interessante quando vocês estavam falando de Spotify, né? De vocês não conseguirem largar e tal, porque me lembra aquela questão de o YouTube Premium e Twitter Blue mudarem a lógica de se você paga pelo produto, então você não é mais o produto. Porque no caso do Spotify, você continua sendo. Porque você, sendo assinante do Spotify Premium, beleza, você não ouve mais anúncios entre as músicas, mas você ainda alimenta o algoritmo de recomendação do Spotify que te deixa dependente do Spotify. Então, é uma forma muito eficiente de reter usuários. Talvez seja a chave pro Twitter, que obviamente não vai ter resposta, mas o que é o Spotify? Se a gente for pensar de uma forma mais rasa como usuário final... é um serviço de música. Mas se a gente for pensar no modelo de negócios, talvez o produto principal, né, tipo, que o Spotify realmente tem que proteger e tal, é essa questão dos dados, o algoritmo de recomendação de músicas que faz você descobrir novos artistas e que você só consegue descobrir por causa do Spotify, e aí você descobre uma playlist muito louca que só tem no Spotify. Então, esse é tipo o produto. E o Twitter, ele talvez não tenha um produto, né? Porque a gente tá toda hora se referindo ao Twitter como rede social. Cara, rede social pode ser qualquer coisa, né? Tipo, o YouTube é uma rede social. Então, qual que é o produto do Twitter? Tem produto? Pensando aqui, eu acho que não tem exatamente um produto a não ser o próprio usuário. É o marketplace, né? É a dinâmica de marketplace. Ele intermedia só. Exatamente, porque no caso do Spotify ou YouTube Premium, por exemplo, eu dei o exemplo do Spotify agora. O que eu descrevi é uma personalização do serviço, ou seja, ele tá me oferecendo conteúdo sob medida, com base naquilo que eu ofereço. Então, o que ele oferece pra mim não é o mesmo que ele oferece pro Lucas, e o que ele oferece pro Lucas não é o mesmo pra outros usuários. Mas o Twitter tem isso também, né? Ele tem um algoritmo, assim como o Facebook, ele tenta organizar a sua linha do tempo de uma forma que você vai ver coisas que você se interessa mais. Mas aí a gente entra naquela outra discussão que é que os algoritmos estão quebrados, né? Eles foram feitos para deixar ali na superfície os conteúdos que são mais revoltantes, que geram mais raiva e sei lá do que. É o que gera engajamento, é o que as pessoas curtem, dão retweet. Então, na verdade, você acaba construindo um ambiente tóxico que afasta também as pessoas. E aí, pô, eu não vou pagar pra estar num ambiente tóxico, né? A hora que você para pra pensar é meio... né? O contrário, assim, o que eu quero. Eu queria pagar pra ter um lugar agradável. Pô, aí eu pagaria. Eu não acho que tem como resolver isso dessa forma, assim, por algoritmo, né? Porque justamente o que as pessoas engajam mais são as coisas mais polêmicas, mais zoadas. Não sei como eles resolveriam isso. Eu acho que tem aquela questão da recompensa. Beleza, eu tô consumindo conteúdo do YouTube ou do Spotify e ele tá me entregando recomendações personalizadas, então desperta aquela coisa no cérebro da dopamina, da sensação de recompensa. Putz, legal, então eu tô gostando disso, tô curtindo, eu quero continuar. Já, se você pegar os algoritmos do Facebook e Twitter, talvez o que você tá recebendo é estresse, né? Você tá ali se envolvido numa discussão, aí você fica de mau humor, então você vê um tweet ali que você não concorda, enfim, você vê trollagem, qualquer coisa desse tipo, e o que era pra ser uma recomendação de conteúdo personalizada, acaba sendo uma forma de prender ali dentro, mas uma forma que te deixa apreensivo, que não te dá essa sensação de recompensa. Então eu acho que é aí que é o ponto fraco. Em uma das reuniões, acho que inicial lá do Elon Musk, que vazou o áudio, ele até fala, né, que ele queria transformar o Twitter numa coisa que faz as pessoas sentirem que foram horas bem gastas. Ele queria que, tipo assim, eu gastei 2 horas aqui no Twitter. Aí eu chego no final do dia, hoje o que a gente faz é, putz, que 2 horas aqui que eu fiz a minha vida, né? E ele falou assim, não tem problema que as pessoas fiquem bastante tempo, mas a gente tem que construir uma coisa que faça com que as pessoas saiam daqui e falem, pô, foram 2 horas bem gastas. Eu, sinceramente, não acho que isso é possível, sabe? Numa rede social, você gastar 2 horas e sair sentindo bem, né? Tem uma questão meio complicada agora, né, com o Twitter, que
Bom, o Twitter Blue já existia antes, né? Ele foi reformulado agora, relançado e tal. Antes, o que tinha era um negócio meio mas dá pra tentar imaginar o que eles queriam. Custava $3 por mês, então era bem mais barato e tal. Você podia desfazer envio de tweets, que nada mais é do que adicionar um delay no envio, né? E você podia ler artigos de jornais parceiros sem anúncios. E aí faz sentido, porque o Twitter se a gente for abstrair um pouco ali, ele é um serviço de distribuir informações, né? E se você entra na App Store, é um aplicativo de notícias, né? Na categoria notícias, mais baixado ali. Então, o caminho do Twitter, pelo menos antes do Elon Musk, seria esse caminho de aplicativo de notícias. Só que hoje, talvez o clima, enfim, já chegou num momento que é muito difícil para Elon Musk liderar uma mudança que envolva veículos de imprensa. Porque o Elon Musk, ele tem as mesmas táticas do Trump, do Bolsonaro e tal, né? Ele fala pra bolha dele, ele fala pra claque dele, e pra conseguir fidelizar essa claque, os políticos no geral, né? Trump, Bolsonaro e agora o Elon Musk da vida, precisa mandar umas falas ali mais contundentes e que obrigatoriamente sejam polêmicas. Tem que gerar uma reação contrária. Senão ninguém se importa, né? Então moderado não funciona pra isso. Assim, eu tô ouvindo a sua argumentação, eu tô concordando e tô pensando, na verdade, o que o Elon Musk é? Ele é um twitteiro com dinheiro. Não é nem político, é twitteiro. Uhum. Isso é Twitter. Qualquer celebridade de Twitter, sabe? É assim. E quem costuma expor essas reações contrárias, muitas vezes é a imprensa. Então a imprensa passa a ser inimiga, né? Tipo, a imprensa inimiga de política e tal, é igual do Elon Musk. Então, se a imprensa é inimiga, como que você faz pra trazer ela pro seu modelo de negócios, né? Tipo, não dá mais pra virar um aplicativo de notícias. É só se eles inventarem uma outra imprensa, né? Então é meio complicado. É um caminho meio que talvez não seja por acaso que o novo Twitter Blue não tem mais esse recurso de ler artigos de jornais sem anúncios, né? Porque esse negócio de fazer parceria com o jornal aparentemente não estava mais dando certo. E principalmente depois de banir os jornalistas também, que jornal que vai querer fazer parceria com o Twitter, né? E mesmo que tivesse ainda, tem a questão também que você cai naquele problema do Spotify e da antiga Netflix, que você aumenta o custo marginal. Você passa a ter, né? Então, para cada assinante, você vai ter que pagar um percentual ali, ou para cada acesso, para o seu parceiro. O dinheiro não fica só com o Twitter. Então, não é um modelo de negócios extremamente rentável. É uma coisa que talvez você pague para operacionalizar com o intuito de juntar usuários na plataforma, ou juntar usuários assinantes e depois ver como que você faz dinheiro com isso, né? Que é a estratégia de startup. Você queima dinheiro de venture capital, o importante nesse começo é adquirir mercado e depois você vê o que faz com esse mercado. E a gente deu uma volta e voltou pro mesmo ponto. São quantos anos de Twitter? Desde 2006, 16, 14, 15, 16, vai para 17 anos de Twitter e até agora nada de lucro, né? Aí a solução seria fazer algo como o que a Netflix fez também. Investiu nos próprios conteúdos e fez seus próprios filmes. O Twitter não precisaria gerar conteúdo, mas ele poderia fazer alguma coisa dentro da própria plataforma. Então, por exemplo, tem o caso do Substack, que é um serviço de newsletter. Você possibilita que jornalistas ou criadores de conteúdo, sei lá, que se interessem por esse formato, possam lançar essas newsletters e cobrar uma assinatura para quem quiser receber as newsletters, né? A plataforma, claro, fica com um percentual disso. Poderia ser alguma coisa para o Twitter. O Twitter, inclusive, comprou uma plataforma que é a Review para newsletter. Hoje ela é gratuita, então uma pessoa que está no Twitter pode ir lá, criar uma conta e pode colocar o link de assinatura no perfil do Twitter. Fica até um cardzinho bonitinho assim, né? Convidando para assinar a newsletter. E faz um tempo já que eles estão desenvolvendo a versão que seria para empresas. Essa versão é mais focada em pessoas, né? E teria recursos adicionais. Talvez possa ter assinatura também. Mas já faz bastante tempo que eles estão ali com beta e não saiu nada ainda. Eu, particularmente, assim, newsletter, eu tenho zero empolgação. Eu sei que deu uma revivida. Newsletter é um troço que sempre volta, né? Tipo, desde 2005 tá aí voltando. Agora newsletter, o ano da newsletter, né? Tá pior que podcast. E aí, lógico, Substack deu uma vida pra essas newsletters, acho que principalmente na gringa, né? Jornalistas de tecnologia saindo de veículos pra fazer a própria newsletter e aí ganhar diretamente com a newsletter, mas eu sei lá, eu
tenho zero empolgação. Não pago por nenhuma e provavelmente não pagaria. Eu já paguei por podcast, já teve alguns podcasts que eu assinei pra ter acesso, mas porque eram pessoas que eu gostava, assim, eram fontes, né? Então era uma coisa mais vista como trabalho. Newsletter, eu já até assinei algumas coisas também pensando em trabalho, mas eu sei lá, acho que tem um romantismo associado a receber e-mails, né? E sei lá, tem uma coisa exclusiva, alguma informação exclusiva, alguma informação mais aprofundada e tal, mas eu percebi que sempre ia pra lista de depois eu leio, e eu não tava lendo. Então, eu não sei, newsletter também nunca consegui me adaptar nem a versão grátis. Eu já assinei newsletter também, só que eu fui aos poucos cancelando até ficar com nenhuma, porque entrou num ciclo de excesso de conteúdo, sabe? Chegou uma hora e falei, nossa, cara, aí você tá lendo a newsletter, você tá com a cabeça tão cheia de coisa que você nem consegue processar o que tá escrito ali. É mais ou menos como ler um livro que você tá desconcentrado e você tem que voltar a página. Eu falei, cara, aí não tá valendo a pena, né? Por outro lado, se a gente pensar em serviços pagos, por exemplo, o Riga falou do antigo Twitter Blue, que tinha aquela parceria com jornais e tal, e aí eu fico pensando, cara, às vezes eu tô lá no Twitter e aí aparece uma notícia que é interessante, mas tem paywall. E, sei lá, de repente, para acessar uma notícia a partir do Twitter e você ter um benefício de conseguir ter acesso sem um paywall, eu já poderia considerar, sabe? Mas aí teria que ser uma base boa, né? Não adiantava-se meia dúzia de veículos, né? Tinha que ser, de repente, sei lá, você assinava um plano que falava, olha, você vai ter acesso a tantos jornais do Brasil, tantos jornais dos Estados Unidos, ou revistas, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora, no caso de newsletter, tem aquela questão também de que, puxa, você vai pagar por uma coisa que, de repente, você mesmo poderia ter acesso àquele conteúdo se você fizesse um trabalho de curadoria próprio, sabe? Ou seja, aí você pode fazer isso seguindo o perfil de jornais ou de pessoas que você acompanha, ou então acessando diretamente os sites deles. Para sites que ainda oferecem feed e RSS, você também consegue ter isso. Então, pelo menos na minha percepção, pro meu perfil de consumo de conteúdo, newsletter não se encaixa bem. Agora, paywall, de repente, se tivesse algum benefício relacionado a isso, eu já conseguiria começar a pensar. Agora, uma coisa que a gente não citou ainda é o modelo inicial ali do WhatsApp, né? Vocês lembram que lá no começo, acho que só na gringa isso, né? Eles cobravam uma assinatura anual de $1. No iPhone o aplicativo era pago, custava 99 centavos de dólar, e no Android você tinha que pagar uma anuidade. Mas eu lembro que tinha alguma mensagem também na hora que você entrava no perfil que falava que por enquanto tava de graça, em breve ia começar a cobrar $1 por ano. Eu nunca entendi direito o que eles faziam com isso. Um negócio meio WinRAR, né? Tipo, tinha um preço ali, todo mundo sabe que tem um preço, mas ninguém nunca viu ninguém pagando, né? E aí depois o Facebook comprou e não teve mais essa assinatura, mas se o Telegram tá conseguindo assinantes, acho que o WhatsApp era um que conseguiria também. Principalmente de empresas também, né? Acho que empresas estariam muito dispostas a ter algum tipo de vitrine ou alguma solução de atendimento. Na verdade, isso já tem, né? Existem algumas APIs que são próprias para empresas. Tem, e não é barato, viu? E não é barato, mas eu imagino que se o WhatsApp tivesse algum produto pago para um microempreendedor, se fosse um pouco melhor que o WhatsApp Business, ele teria alguns assinantes aí a mais. E eu acho que no final o desafio do Twitter é conseguir pensar em alguma coisa que se assemelhe também ao que o Facebook, a Meta tem para empresas, que é uma fonte de receita ali, né? Eles cobram por disparo no WhatsApp, para quem quer fazer robô, quem quer fazer automação. Aí você pode ter um chat ali que você interage clicando em botões, ou chatbot, que é uma porcaria, mas, né, muita empresa usa. Agora, também, não sei, o Twitter não é isso, né? Ele não é um aplicativo de mensagem, ele não é, sei lá, né? É uma rede social, mas é uma rede social tão específica que a hora que a gente vê os modelos das outras redes sociais, fica difícil tentar trazer pro Twitter a mesma dinâmica. É isso que eu tô percebendo, sabe? Sempre tem um empecilho ali que fala, mas não funcionaria, né? Tipo do YouTube, não ia funcionar no Twitter, né? Ou da Meta também, enfim. Se a gente olhar pro Twitter e comparar com outras redes sociais, a gente vai ver que o Twitter tem uma base de usuários mais, de fato, específicas. Por exemplo, na minha casa, na minha família, só eu uso o Twitter. Eu conheço
conheço muita gente que tá todo dia lá no Instagram, tá todo dia, até no Facebook, né, que o pessoal já começou a largar um pouco, mas ainda conheço bastante gente que usa. O LinkedIn também, tem gente que fica diariamente ali, talvez até no final de semana, mas com relação ao Twitter, já é um público muito menor. Eu acho que todo mundo que usa o Twitter regularmente deve ter percebido isso, que não tem... Eu conheço gente que fala que usa o Twitter porque a mãe e o pai não estão lá, então eles conseguem se expressar de uma maneira sem ser vigiada, né? Então eu acho que o Twitter tem essa também. A base do Twitter, pelo fato da rede social funcionar como um serviço de mensagens em sua essência, cria um pouco essa percepção de que ele é um serviço para pouca gente, né? Não é todo mundo que sente vontade de participar de uma rede social. A rede social tem aquela coisa que é assim, eu vou participar porque meus amigos estão lá também. E aí muita gente começou a usar o Instagram, começou a usar o Facebook por causa disso. Agora o Twitter, esse efeito é muito menor. Você de repente sabe que fulano usa, de repente assim, você conhece alguém que usa e fala, mas eu entrei e não gostei, sabe? Eu não gostei de ficar postando mensagem e tudo mais. E essa dinâmica não funciona para muita gente. Então tem aquela coisa de ser uma rede social que tem uma base considerável de usuários, mas assim, em comparação com as outras redes, de fato, por ali é um público mais nichado, digamos assim. Eu acho que você acabou de encontrar aí o problema do Twitter, Alecrim. Uhum. O problema é que pai e mãe não estão lá. Porque se tivesse, não seria mais essa bagunça. A galera vai pra lá pra falar bosta, porque pai e mãe não tá lá. E aí a gente fica irritado de tanta bosta que aparece na timeline e sai do Twitter, né? Ou as empresas não querem pagar a assinatura por conta dos tipos de conteúdo que aparecem. O problema é que a ideia do Elon Musk vai completamente ao contrário disso. Ele quer mais... aspas, liberdade de expressão. Ou seja, o modelo de negócio perfeito pro Twitter, que é uma rede social, é virar uma rede antissocial. É tipo, fazer um negócio invertido, assim. Então, tipo, todo mundo que você conhece bloqueia por padrão, e aí só o que você não conhece, só quando você quiser falar merda, aí libera o acesso à sua conta. Vira uma rede social ao contrário. Pode ser assim, pode ser o caminho. Pode ter um limite de blocos, olha aí. Você pode ter um limite de blocos, já que o que pauta a rede é o ódio, presume-se que a gente vai bloquear muita gente. Então, vamos colocar limite de blocos. Você pode dar, no máximo, 1 bloco por mês. 5 blocos por mês. Se quiser bloquear mais, você paga. Paga, pronto. É um cap de bloco aí. Cara, o Twitter ia ser muito louco se fosse assim. Nossa. Vamos mandar pro Elon Musk a ideia, ver se ele aceita. Genial. Se a gente tivesse dinheiro do Elon Musk, a gente ia fazer algo muito melhor do que isso aí. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, se você fosse o Elon Musk, qual recurso você ia colocar no Twitter Blue? Ou se você fosse o Tecnoblog, que recurso você ia colocar de pago no Tecnoblog? Que já é uma ideia real, hein? Manda lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta no Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Elecrim e @Lucas Braga. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição do Ariel Libório, sonorização da Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, tchau. Até a próxima. Eu vou dar uma arma pra cada um, conto até 3 e aí vocês atiram pra resolver a briga. Acho que é mais ou menos um lance desse. O Twitter tem que dar mais ferramentas para as pessoas terem mais ódio, é isso. É tipo um reality show, cara. Você paga pra não ter nenhum tipo de política de discurso quando você quiser responder a alguém que te insultou. Aí, tipo, eu quero pagar pra insultar aquela pessoa. Todos os demais usuários têm a política que não pode fazer isso. E aí capitaliza em cima do ódio das pessoas. Ou então, dá pra evoluir a ideia ainda mais. Você pode fazer assim, olha, beleza, você foi bloqueado, aí você pagando o Twitter Blue, qualquer outra cor, você tem direito a desbloquear, a tirar 5 blocos de você. Tipo, o Elon Musk não, o Elon Musk é o chefe, mas o Mobilon me bloqueou, beleza, aí eu tenho o direito de tirar o bloco que ele me deu, sabe? Tipo, seria um negócio muito louco. Você ser um Tinder ao contrário, assim, um negócio meio... Tipo, você seria imbloqueável, é isso? É algo assim, tipo, você tem direito a tirar, sei lá, 5 blocos por
por mês, sabe? Algo assim, cara. Isso é pra... As 7 pessoas que iam sobrar nessa rede social iam pagar muito pra ficar lá. Mano, A pessoa que te bloqueou ainda não consegue te ver, mas você consegue enxergar através do bloco. Você Tá, não é uma consegue mais ideia. interagir com a pessoa, você não consegue mais encher o saco dela, mas você consegue ver através do bloco. Aí, pode ser. Mas um isso aí é recurso só também. você pegar o Twitter dela na aba anônima. Você não precisa pagar pra isso. Então, aí tira essa mas dá possibilidade, trabalho, né? tira isso e cobra daqui pra frente, é isso. É que nem o lance do YouTube no Safari Mobile Desktop lá. Dá trabalho, dá pra fazer, mas dá trabalho. Faz sentido. Pode pôr essa parte no after Pode. aí, que não rendeu. não, eu também acho. Aquela ali. Colocar. Agora que pegou fogo. Faça uma colagem das maluquices faladas aqui e se divirtam. Coloca aí no final.